repensar a instituição e, principalmente, planejar o futuro. Eu acho que nós precisamos mudar, crescer e atingir patamares que nos são propiciados pela Constituição de 88. A Constituição de 88 deu ao Ministério Público uma condição única no mundo. O Ministério Público hoje é um órgão que tem uma parcela direta da soberania do Estado. É um agente político e é encarregado de defender os mais elevados valores sociais e não apenas perante o Poder Judiciário. A sua atuação ultrapassa a atuação meramente processual. O Ministério Público brasileiro mudou muito a partir da Constituição de 88, porque a Constituição deu a ele uma nova fisionomia, novas atribuições, novas garantias e uma nova filosofia. Entretanto, o Ministério Público ainda não assumiu toda a sua potencialidade em face das mudanças que foram desejadas pelo Constituinte. O Ministério Público, em razão da sua divisão em duas instâncias, criou uma situação anômala. A primeira instância do Ministério Público é aquela que age, é aquela que investiga, é aquela que propõe ações tanto na área civil quanto na área penal, é aquela que preside o inquérito civil, é aquela que exerce as funções de ombudsman, que fiscaliza a atividade policial, que promove o cumprimento da lei. Enquanto isto, a segunda instância acabou ficando reservada praticamente, na sua maior parte, à atividade de dar pareceres para os tribunais. Isso é muito pouco para a segunda instância. Justamente o procurador de justiça, que tem mais tempo de carreira, que tem mais experiência, que subiu todos os degraus da instituição e chegou num ponto de maturidade profissional, é a hora que muitas vezes ele vai trabalhar em casa, ou às vezes numa procuradoria, num gabinete, dando um parecer para ajudar o tribunal a bem decidir uma questão. Não que isso seja pouco. Um parecer bem dado, um parecer de qualidade, influi positivamente na solução da lide. Mas é possível esperar mais de um procurador de justiça? Eu imagino o procurador de justiça como um promotor mais graduado. Como assim? Alguém que possa investigar, alguém que possa promover ação penal, que possa promover ação civil, que possa interpor diretamente recursos, como o promotor pode. Já se nós fizermos uma mudança de atuação da segunda instância do Ministério Público, os procuradores de justiça, na minha interpretação, passariam a ser mais úteis para a instituição ao poderem trabalhar na área penal, por exemplo, com a criminalidade organizada, com crimes de abrangência estadual. Enquanto o promotor ficaria com os crimes de abrangência local, o procurador poderia ficar com os crimes de abrangência regional. Isso na área criminal. Na área civil também. Enquanto o promotor da sua comarca trabalha com o meio ambiente local, com os danos ao consumidor na sua comarca, o procurador de justiça, na minha visão, deveria trabalhar com os danos ambientais regionais, com os danos ao consumidor em todo o Estado. Hoje a criminalidade é organizada. Hoje os problemas de meio ambiente não se restringem mais a uma fábrica. Podem atingir questões de toda uma região ou até todo o país. Nós não podemos trabalhar mais sem nos adequarmos à nova realidade social. Em 1986 explodiu uma usina atômica na Ucrânia. Foi a usina de Chernobyl. E aquilo causou danos muito grandes ao meio ambiente. E muita gente morreu gado também, a vegetação foi atingida, mas aquele gado sobrevivente produziu leite contaminado pela radioatividade e esse leite foi industrializado e foi vendido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E aqui, no estado de São Paulo, numa atitude pioneira, o Ministério Público de São Paulo, junto com o Ministério Público Federal, eles entraram com uma ação civil pública para proibir a comercialização do leite contaminado de Chernobyl. Esse é um exemplo de abrangência, até mais do que estadual, era de abrangência nacional.
Esse é um caso típico que, se nós fôssemos deixar cada promotor de cada comarca entrar com uma ação civil para discutir a venda ou não do leite contaminado na sua comarca, nós chegaríamos a uma situação absurda de decisões em ações civis múltiplas, contraditórias, perdendo exatamente a finalidade da tutela coletiva. Devemos todos trabalhar, tanto a primeira instância quanto a segunda instância, em harmonia. E a melhor maneira de obter isto, os advogados nos ensinaram qual é essa melhor maneira. Como é que um advogado trabalha? O advogado acompanha o caso do começo ao fim. O promotor não, ele é segmentado. Então aquele promotor que muitas vezes fez a instrução não é aquele que vai recorrer ou não é aquele que vai fazer a sustentação no tribunal. Nós precisaríamos ter mais entrosamento entre as instâncias para que os promotores e os procuradores falassem a mesma língua e defendessem as mesmas teses. Isto é uma instituição. Eu poderia reorganizar a atuação do Ministério Público só mexendo na primeira instância. Mas é um desperdício de qualidade, é um desperdício de potencialidades. O que são os procuradores, se não promotores mais experientes? Nós vamos perder a experiência deles, o conhecimento, a capacidade daquele enorme contingente de procuradores que poderiam estar trabalhando junto com os promotores e que hoje estão trabalhando separadamente, dando uma assessoria jurídica qualificada aos tribunais. Eu acho isso muito pouco para um procurador de justiça. Nós precisaríamos refundir a atuação do procurador de justiça, também em termos legais, para que ele possa ter uma atuação mais conforme com o que nós desejamos, que é uma atuação investigativa, uma atuação propositiva, uma atuação de agente político, para poder exercer na plenitude as potencialidades da nossa instituição. O ponto mais importante para o Ministério Público é compreender que a sua destinação hoje não é apenas uma destinação processual. O Ministério Público é mais do que isso. Ele é o ombudsman, ele é o órgão investigador, ele é o órgão agente, ele é o órgão promotor de mudanças sociais.